Ai, como ela é boazinha, ela é tão legal, tão galera, né? Tão necessária. Será? Será? Mulher, às vezes, esse comportamento, essa necessidade de agradar, ela é muito mais emocional do que necessariamente racional. Bora conversar sobre isso aqui nesse vídeo? Quero te trazer umas ideias aqui que vai explodir aí a sua cabeça para que você comece a agir de uma forma diferente, porque eu sei que a gente tá nesse modo de toda hora querer estar agradando as pessoas. É um modo que não vai te ajudar muito a sobreviver nesse mundo aí de meu Deus, não. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Hello, imbatível! Eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. E hoje eu quero conversar com você aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui do meu ladinho, vem cá. Meu lado não, senta aqui na minha frente. Porque eu gosto de olhar nos olhos quando eu tô conversando, entendeu? Senta aqui na minha frente pra gente trocar uma ideia sobre o bendito do medo de agradar. Sim, medo de não agradar, na verdade. Necessidade de agradar sempre as pessoas, de ser sempre vista como uma garotinha boazinha, legal, é tão galera, ela é tão legal. E aí, pra onde que a gente tá indo com essa legalzice toda? Às vezes só se frustrando, né, emocionalmente, porque à medida que você se dedica demais pra fazer aquilo pra outras pessoas, talvez você comece a perceber que não está recebendo de volta. E aí você ainda não entendeu o jogo da vida adulta, porque o jogo das relações na vida adulta é eu te dou, recebo de volta, eu te dou, recebo de volta. Inclusive te entrego vídeos todos os dias aqui. O mínimo que você pode fazer é curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Mínimo, é a única coisa que eu peço de volta, porque tudo tem um preço e esse é o preço deste canal, tudo bem? Então, minha linda, a vida adulta é essa, é um jogo aqui, de igual para igual. O problema acontece quando a gente não entende muito bem sobre essa questão do receber. A gente não aprendeu a receber e só fica nesse modo automático de doar, 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 doar. Porque o medo de desagradar, na verdade, ele não é educação, ele é medo da rejeição. Eu tenho medo de ser mal vista, eu tenho medo de ser rejeitada. Porque, como você sabe, acredito que você já saiba, se você é novo aqui no canal, tem vários vídeos que eu falo sobre construção emocional, tá? Mas se você já acompanha os vídeos aqui, você sabe que toda a nossa questão emocional, a nossa visão de vida, ela foi construída lá atrás, né? Na nossa infância e nas nossas primeiras experiências. A partir disso, a gente cria uma capa protetora para que evite certos desconfortos emocionais. Aí é que está o problema. De uma certa forma, você aprendeu que se você agradasse, você era recompensada com amor, com afeto, talvez você era reconhecida, todas as vezes que você fazia algo para alguém. E aí existe 3 linguagens de reconhecimento. A linguagem do ter, que são as pessoas que acreditam que quando elas doam algo para pessoas financeiramente assim, elas têm essa atenção, então que mais eu já vi na vida é gente que compra atenção, compra amizade, né? Aquela pessoa que paga tudo, que banca tudo, que sempre tá fazendo tudo. Ela sempre tem rodeado de amigos, não é mesmo? De pessoas bem interesseiras, acontece bastante nessa linguagem do ter. Aí tem a linguagem do fazer, que é essa de agradar, de fazer, de se doar, e aí essa pessoa automaticamente se abandona em detrimento de sempre estar agradando, sempre fazendo, porque tem medo de ser rejeitado, porque aprendeu que era assim que a vida funcionava de uma certa forma. Quando você me dá, quando eu dou algo, eu sou reconhecida, eu sou vista. Então, isso significa que eu preciso sempre estar nesse modo automático. E a linguagem do ser, que é o que a gente luta todos os dias, que é para você ser amada, quista, reconhecida por aquilo que você é e não por aquilo que você tem ou que você faz, tá? Automaticamente, a gente tem linguagens de expressões também. É normal você querer dar presente para os seus amigos e para a pessoa que você ama, por exemplo. É normal você querer agradar e servir as pessoas que você ama, por exemplo. Só que o que importa aqui é a frequência e a intensidade. Será que eu não estou fazendo demais e aí isso faz com que eu me abandone? Será que não está excessivo isso? Aí a gente precisa olhar para a forma como você se sente em relação a isso e quais são as suas reais motivações. Uma coisa é eu querer te dar um presente porque é seu aniversário, porque eu viajei e lembrei de você. Outra coisa é eu estar sempre fazendo isso porque eu quero me colocar no destaque na sua vida. Inclusive, pessoas que tiveram feridas de abandono na infância, que é aquela dor profunda de se sentir sozinha, desamparada e abandonada, elas têm uma necessidade de lugar, de ter um lugar na vida das pessoas. E aí, quando elas têm esse lugar na vida das pessoas, elas são automaticamente reconhecidas. E aí as pessoas colocam ela no lugar de destaque.
e elas se sentem importantes como nunca se sentiram. Então, é exatamente esse comportamento que faz com que você tenha excessos na hora de agradar as pessoas. Aí eu quero que você se pergunte, todas as vezes que eu quero agradar alguém, qual é o real motivo pelo qual eu quero fazer isso? O que eu emocionalmente estou esperando dessa pessoa, dessa situação, que faz com que eu sempre queira estar agradando essas pessoas? O que é? Qual é o rolê? Porque e seja sincera com você, tá? Seja muito sincera com você. Porque quando você entende as suas motivações, às vezes você chega no nível de questionamento que você lida com as suas sombras. Porque todos nós temos sombras. A gente tem luz e tem sombra. A luz é, eu faço isso porque eu quero ajudar as pessoas. A sombra é, eu faço isso porque eu quero ser reconhecida, eu preciso ter um lugar porque eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada. E tá tudo certo. A questão é que quando você não encontra essa sombra e não confronta essa sombra de forma direta, você acaba agindo no automático. E quem sofre? Você. Você que se abandona, você que faz coisas que você não queria fazer. Eu já vi gente que não sabe dizer não, por exemplo, estabelecer um limite para a família e perde seus relacionamentos por isso. Já vi divórcios acontecendo por conta disso. Da pessoa não saber estabelecer um limite porque acha que para a família tem que fazer absolutamente tudo, sendo que quando você cria a sua própria família, dessa família você tem que cuidar. E aí as pessoas têm tanta essa necessidade de agradar, tanto medo de não serem incluídas nesse vínculo, que às vezes não é um vínculo até esquisito, de tão simbiótico, de tão grudado que é, sabe? Que afeta as outras relações, além de afetar a sua própria vida. Tudo nessa vida é sobre intensidade, sobre frequência. Não tem mal nenhum, como eu já falei, você querer agradar as pessoas. O problema é você querer fazer sempre isso, sempre. Só que o nível de consciência que você tem sobre essa questão também muda a respeito, também muda o seu comportamento. Se eu sei que todas as vezes eu tô querendo fazer isso porque eu tenho uma necessidade emocional, como é que eu vou fazer agora para me policiar, sabe? Para tornar as coisas um pouquinho mais cautelosas, porque à medida que você tem consciência, muitas coisas mudam aí. Várias coisas podem mudar na sua vida à medida que você tem consciência a respeito daquilo que você faz e por que você faz. De gatilhos interessantes, de situações que fazem você se sentir desconfortável. Porque por mais que você não acredite, minha linda, nós temos uma criança emocional aqui, ó, sedenta. Cada uma tem a sua própria ferida, né? Às vezes tem gente mais de uma, mais de duas, mas quem tem feridas de rejeição, de abandono, essas crianças emocionais, elas ficam sempre ativas e atentas aqui no mundo adulto para que isso não se reproduza, para que elas não se sintam novamente assim, novamente abandonadas, sozinhas, rejeitadas, desamparadas. Já viu aquelas mulheres que sempre aceitam traição? O marido tá 300 vezes ela tá aceitando? Olha o tamanho do medo que essa pessoa tem de ficar sozinha. Ao ponto de ela abandonar os próprios limites, o próprio amor próprio que não existe mais, nunca mais nem viu. Tá? Então o medo de desagradar, ele tá pautado nessa questão psicológica e emocional da sua cabecinha, do medo da sua cabecinha de ficar sozinha, de não dar conta, de achar que não vai ter outra pessoa, não terão outras pessoas. E aí você fica com esses excessos desmedidos. E relacionamentos tóxicos, sejam eles afetivos ou relacionamentos de amizade, também trazem isso pra você. Porque daí a pessoa fica, ai, ninguém vai estar nem aí pra você não. Ah, quem é que vai querer uma mulher X pra tal coisa? E aí a pessoa começa a tocar um terror que não existe. Não existe. Se a gente for olhar pra fora, minha filha, o que mais tem é possibilidades, coisas, vida pra viver. Só que se você se fecha nas suas emoções, nessas necessidades de estar sempre agradando, você perde coisas pra você. Perde a sua própria vida. Inclusive, já vi casos de pessoas que tinham dificuldade de engatar no comportamento alimentar, numa dieta e tal, saudável, porque a família sempre que oferece besteira, ela come. Não sabe dizer não. Estabelecer um limite claro em relação a isso. Por isso que é importante você trabalhar o seu emocional, entender os seus gatilhos e ir se superando. Começa a testar. Começa a testar, tentar não agradar 100%. Ah, Tati, eu fiz esse teste aí e a minha amiga se afastou de mim. Mas para pensar, é esse tipo de gente que você quer do seu lado? Essa pessoa que só quer ser agradada e que é incapaz de ser sensível e empática aos seus próprios limites? Você quer uma pessoa do seu lado que só tá feliz se você agrada essa pessoa? Se você não agrada, você não serve?
Você quer estar perto de pessoas que só te valorizam quando você faz coisas legais e quando você não faz coisas legais ela não quer estar perto de você? Qual o sentido disso? Aí a gente não consegue chegar lá em ser amado pelo ser. Eu tô sempre focada no fazer, no fazer, no fazer. Quando eu não faço, a pessoa empomba com a minha cara. Ah, empombou comigo, não quer mais falar comigo e tal. De que forma que você acha que essa pessoa ia te amar pelo que você é? E não pelo que você faz, ou pelo que você tem, ou pelos favores que você exerce? Eu acho que não faz muito sentido, tá? Do ponto de vista do seu valor pessoal, de você ser uma pessoa, uma mulher no mundo que merece ser reconhecida por aquilo que você é. Que com certeza você tem qualidades maravilhosas. E isso não condiz com sempre ter que estar fazendo. Combinado? Vamos olhar para esse lugar com carinho? Comenta aqui embaixo pra mim. Eu vou me olhar com mais carinho agora. Começa a se agradar. Essa necessidade que você tem de agradar outras pessoas, começa a fazer por você. Ah, eu queria comprar um presente pra fulano. Compra pra você. Ah, eu queria ir no seu... Leva você. Se leva, se dá essas coisas. Começa a experimentar como que é se sentir amada por si mesma. E depois me conta como é que foi isso, como é que foi a experiência, que eu vou adorar saber. Tá bom, minha linda? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e eu te vejo no próximo.